Então, boa tarde para quem está aqui, boa tarde. O que eu falei antes foi, eu estou de volta às lives, tá bom? E antes eu fazia as lives às quartas. E a partir de agora, toda quinta-feira, às 12h12 da tarde, é o momento que vocês estão almoçando, estão descansando, dá uma ligadinha no Instagram e vem bater esse papo com a gente, tá bom? É um papo tranquilo, leve, é um papo que sem padrões, e assuntos pertinentes a nós, né? Nós mulheres fomos caladas durante muito tempo e a gente tem que aproveitar a oportunidade que as redes sociais nos entregam para a gente discutir assuntos sérios, assuntos importantes. Então, eu vou estar sempre alertando a vocês. Toda quinta, 12h12, a gente vai estar aqui falando de assuntos sobre desenvolvimento humano, sobre saúde mental, emocional e sempre focado no mundo das mulheres, né? Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, sou Paola Sá, eu sou psicoterapeuta e o meu trabalho, o foco dele é as mulheres, né? Mulheres que chegam aqui desconectadas de si, carregando dores, né? Exaustas, perdidas de si mesma. E esse processo de reconexão com a sua essência é muito lindo, é transformador, é libertador. Então é esse hoje o caminho que entrego, que eu mostro para as outras mulheres. Quem me conhece sabe que também eu estive, né? Oi, Leni, boa tarde, José, Michele, obrigada. Quilombos e Zeca, muito boa tarde. Muito lindo o seu espaço, uma energia muito poderosa. Muito obrigada pela oportunidade de ontem. Boa tarde, Sofia. Boa tarde. Então vamos lá. Então hoje o tema que eu trouxe para a gente discutir é devido à alta demanda que eu escuto das mulheres, né? Da carga, da sobrecarga que nós mulheres nós carregamos, né? E isso advém de vários fatores, né? Mas quem está aqui, a mulher que está aqui, me digam se isso não é verdade, o que eu vou falar agora. A gente dá conta de tanta coisa, são tantos papéis, né? E chega no final do dia, a gente olha, a gente para analisar como foi o dia, a sensação é que parece que não foi feito nada, a gente se sente culpada, porque parece que a gente não conseguiu aquilo que a gente queria fazer, sempre suficiente. Então, a gente se frustra, não é verdade? A gente se sente culpada porque parece que a gente não fez o que deveria ter feito. É uma autocobrança terrível. E essa sobrecarga, ela vem acompanhada de culpa, ela vem acompanhada com ansiedade intensa. Eu tenho um grupo, para quem não me conhece, quem não sabe, eu tenho um grupo terapêutico gratuito no WhatsApp só para as mulheres. E o que elas me relatam é isso. Elas dormem com a cabeça a mil. Quando acordam, já com a cabeça a mil. É como se a noite não foi o suficiente para relaxar. Acordam cansadas, já acordam exaustas. E já no piloto automático, no 220. Porque tem filho para cuidar, tem a casa para administrar, tem que ir trabalhar. Quem tem esposo tem que dar conta também do esposo. Se preocupar com quem vai almoçar, com quem vai jantar, o que é que falta na geladeira, no armário. Se pagou boleto, se pagou escola de menino. Então, muita coisa a gente carrega nessa mochila que a gente traz nas costas. E o peso só aumenta, não é verdade? Me digam aí, vocês que estão aqui. Me falem, concordam comigo? Sofia, Lene,
Concordam comigo? É essa sobrecarga que vocês sentem? O cansaço, vem a exaustão física, mental, emocional? Sim, muito bem, isso mesmo. Boa tarde, Lala, seja bem-vinda. Outra mulher maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Sim, Michele, o trabalho doméstico é muito desvalorizado. É como se o trabalho doméstico ele estivesse já na posição. A mulher, né? A mulher é do trabalho doméstico. Só cabe a ela. Então é como se isso não fosse levado em conta, em consideração, não é? É como se o trabalho ele é só visto da porta da rua para fora. Mas da porta da rua para dentro é um trabalho. Sim, é desgastante. E se a gente não fizer, quem faz? Não é? Mas eu vou futucar um pouquinho. Eu vou botar o dedinho na ferida. Nós aprendemos com as nossas mães, com as nossas avós, que a mulher deve ser a responsável pela casa, não é? Pelo trabalho doméstico. Cozinha, lava, arruma, guarda-roupa, tem que arrumar, tem que ficar todo bonitinho, varrer a casa, não é? Não foi isso que nós aprendemos? Então as filhas, as meninas, elas têm que dar conta da casa e os homens, os filhos, vão para fora, para a rua, trabalhar fora. Isso foi o que nós aprendemos. E nós hoje temos essa dificuldade de distribuir as tarefas. Então a gente mesmo tem uma certa responsabilidade, não é? Porque a gente fica em silêncio, a gente carrega esse peso sozinha, a gente não divide a tarefa, não delega a função. E a gente às vezes acha que outra pessoa não vai fazer tão perfeito como a gente. Não é verdade? E fora aquela sensação de eu sou obrigada a fazer isso porque foi assim que eu aprendi. A mulher que tem que fazer. Então, a função é minha. Mesmo que esteja cansada, mesmo que esteja exausta, eu preciso dar conta. Não é? Então, está na hora, é o momento da gente soltar isso, da gente se libertar dessa obrigação, não é? A gente precisa entender que houve um processo, que hoje, 2025, não é mais a mesma situação que há 70 anos atrás. Nós aprendemos a ter que formar uma família, cuidar dessa família, cuidar da casa e de todo mundo, de todos. E hoje vem uma pressão da sociedade que a mulher precisa ser independente, precisa ter seu trabalho, ela precisa correr atrás, lutar pelo conquistar um lugar no mundo, estudar, fazer faculdade, pós-mestrado, PhD, ok? Mas essa carga, ela só se somou, né? Somou com a carga que a gente já tinha do trabalho doméstico. Então, entende? Não houve assim, a partir de hoje, a mulher é só fora e da porta para dentro. Aí a gente vai dividir, não. Nós carregamos tudo, tudo. A responsabilidade fica tudo por nossa conta, nas nossas costas. Porque foi assim que a gente aprendeu. E nós nos tornamos mulheres
cada vez mais do fazer, do fazer, do ir fazer. E nós ouvimos o tempo todo que nós somos mulheres guerreiras. Nós vestimos uma armadura, uma fantasia de Mulher Maravilha, que é pura ilusão. E nós acreditamos que nós éramos capazes disso, de suportar essa carga. E para provar que somos capazes, a gente se sobrecarrega. A gente tenta dar conta de tudo, mesmo que isso signifique um preço muito alto. Que pode ser o quê? Uma ansiedade generalizada, doenças, né? Doenças como uma gastrite, um problema na coluna, uma fibromialgia, um problema na região do útero, uma depressão, um esgotamento, um burnout. Então, assim, a gente não para analisar isso, não é? Porque a gente realmente não para. Não para. A gente não tem esse freio, esse limite. A gente precisa se colocar o limite. E quem coloca o limite é você. É você que precisa se posicionar e falar: até aqui eu vou, até aqui eu posso ir. Daqui para cá eu não tenho condição. Mas sem culpa, leve, com consciência de que você é um ser humano, não é uma heroína. Nós não somos heroínas. A gente precisa desmistificar isso. Precisamos nos posicionarmos. A gente precisa dizer não. Não fomos ensinadas. Fomos ensinadas a ser sempre a boazinha. Não é? Não é isso? Quero que vocês falem. Sofia, isso. Sentimos preocupadas com os problemas dos filhos, irmãos, sobrinhos, todo mundo. É assim, Sofia, isso mesmo. A gente é a síndrome da boazinha. A gente quer ajudar todo mundo, né? A gente quer carregar as dores do mundo inteiro. É impossível. Não é humano. Isso não é humano. Isso não é humano. E o que a gente vê, né? É um número muito grande de mulheres que estão tendo problemas, alguns transtornos, e estão tendo que parar de trabalhar. Não é? Estão tendo que parar de trabalhar para que possam se cuidar. O que é isso? É o corpo. O corpo dizendo: chega, você não vai conseguir mais dar um passo à frente. Então ele faz isso. O nosso sistema nervoso, ele é programado para sobreviver, te fazer sobreviver. E quando ele percebe que você não tem condições mais de ir à frente, ele faz você parar. O seu corpo buga, colapsa, dá curto-circuito. E aí você tem que parar de uma forma muito ruim, né? Pela dor. Não é verdade? Como é que vocês se sentem? As mulheres que estão aqui, como se sentem hoje? Seu nível de ansiedade, de estresse, de 0 a 10, me falem. Como é que estão? Que nível vocês estão de ansiedade, de preocupação, de exaustão? Como estão? Vocês estão me ouvindo bem? Estão bem? Estão conseguindo me ouvir? Sim, Michele, te entendo. Uhum. Nós vamos perdendo a consciência de nós mesmos, né? A gente vive tão para fora, a gente vive olhando para fora, tendo que dar conta do trabalho, tendo que dar conta das atividades da casa, tendo que resolver problemas que não são nossos, né?
A gente se preocupa muito com os problemas alheios, principalmente os mais próximos. E que quando, né, você para por algum momento, você diz, opa, já não sei mais quem eu não sei mais o que eu quero da minha vida, começa a perder meio sentido a vida. Que caminho é esse que eu estou tomando? Que insatisfação é essa que eu sinto? Que vazio é esse que eu sinto dentro de mim? Porque você não está preenchendo com o que realmente faz sentido para você na vida. E se você se perguntar o que é que faz sentido para mim, você nem sabe responder. Não sabe mais. Então, o caminho é para dentro. O caminho é você tomar consciência de quem eu sou. É tomar consciência de que eu quero para mim. É tomar consciência daquele peso que eu estou carregando que não é meu. Opa, peraí, deixa eu abrir minha mochila aqui. Isso aqui não é meu, toma, é seu. Isso aqui, ó, toma papai, toma mamãe. Não é meu. Eu vou me apossar do que é meu. E a partir daí, mais leve, sem culpa, sem se preocupar com julgamentos, você segue. Segue aprendendo a dizer não. Segue olhando para dentro, aprendendo a dar pausa. Aprendendo a respirar. Um momento, eu preciso de 10 minutos, 5 minutos para eu poder respirar profundamente. Me conectar novamente com o meu corpo e voltar para fora. Eu preciso dormir. Quantas mulheres se sentem culpadas porque querem tirar um cochilo à tarde? Dormir à tarde, tirar um cochilo, relaxar o corpo. Eu preciso sair um pouco, eu quero fazer amizades, eu quero sair, eu quero conversar, eu quero ir para um lugar com as amigas, bater um papo. Ah, mas e os meus filhos? Como é que eu vou deixar? Com quem eu vou deixar? O que é que meu marido vai falar se eu for? O que é que minha mãe vai falar se eu estiver na rua? Então a gente precisa colocar os pezinhos no chão, tomar consciência do que realmente é meu, que me pertence, tomar consciência do que eu quero para minha vida, melhorar a nossa comunicação com as pessoas com quem a gente se relaciona, falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Muitas vezes, olha só, o que acontece com as mulheres? Quando elas estão nesse ritmo de ser forte o tempo todo, guerreira, coloca a roupa da Mulher Maravilha, no momento em que ela precisa descansar, que ela quer descansar, ela não consegue descansar. Ela fica irritada. É ou não é? Fica irritada. Porque não tem a válvula de escape. Tem que escapar de alguma forma. E isso vai irritando um pouco, vai deixando a gente um pouco mais irritada. Porque ninguém ao redor compreende, porque vê você como uma mulher maravilha, como uma guerreira. Então, se você é uma heroína, você está à disposição sempre. Sempre. E por mais que você queira descansar, você não consegue. E isso vai te irritando. Você vai se tornar uma mulher reclamona, que reclama muito. Só que ainda não tomou consciência por que eu estou insatisfeita. Por que eu reclamo tanto? Ou então vai se tornar uma mulher fria. Por quê? Porque você se desconecta de suas emoções, da sua essência. Então acaba você se tornando uma mulher muito fria. Às vezes você se torna uma mulher a vítimazinha. Ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém me compreende.
Por quê? Porque você não fala. Você acha que as pessoas que estão ao seu redor vai perceber que você está precisando de ajuda. Mas se ver você sempre muito forte, muito pra frente, cheia, querendo resolver tudo, como que ela vai enxergar você como uma pessoa que precisa de ajuda se você nem demonstra e nem fala? E aí você se sente a vítima porque não é reconhecida, ninguém entende, você sempre faz por todo mundo e ninguém faz por você. Porque você não se posiciona, você não fala, você não diz não. Precisamos aprender a falar, a comunicar o que a gente sente. Precisamos aprender a fazer isso. Quem tem aqui, quem tá aqui na live, que tem essa dificuldade em expressar o que sente, suas emoções, dizer um não. Alguém me fale, vocês que estão por aqui, me fale se é assim. Se vocês têm dificuldade de se posicionar, de dizer um não, de falar, olha, isso aqui eu não faço, faça você, eu não vou ter tempo, tô cansada. Não é? Isso, Maria. É como se a gente percebesse, entendesse que se eu falar não, eu não vou ser reconhecida. Eu não vou ser uma pessoa boa, as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa ruim. E a gente não tem essa capacidade, não cria essa habilidade, não desenvolve essa habilidade de dizer: agora não, eu não vou fazer, eu não posso. Hoje eu vou te dar um não. Tudo bem? Sem culpa. E sem se preocupar se essa pessoa vai se afastar de você. Ou se essa pessoa vai ficar zangada com você porque você disse um não. Talvez ela entenda agora, ela perceba algo estranho, porque de tanto você ceder, e no primeiro não que você falar, mas pode ter certeza que essa pessoa não vai se afastar de você, ela não vai dar as costas, ela não vai ficar zangada. E só quem tem a ganhar é você. É tão libertador quando a gente consegue dizer um não para alguém. Só consigo expressar quando tô no seu limite. Isso que eu falei. Porque a gente guarda tanta coisa que quando ela sai, quando a gente quer falar, quando a gente consegue dizer alguma coisa, é no modo explosivo, é no modo reativo, entende? E aí as pessoas começam a julgar você como uma reclamona, como uma chata, a histérica, que grita. Porque você já está saturada. Você já ultrapassou seus limites. E a única válvula de escape que você tem é a reação. É quando consegue falar, é de um modo reativo. Então, esse é um dos caminhos. É um caminho de falar quando tiver vontade, não esperar que essa panela de pressão se encha de ar comprimido ao ponto de explodir. Que vá saindo aos poucos, mais leve, devagar, conversando. É porque a nossa percepção é de que o outro não vai entender. De que o outro vai achar que você é fraca. Mas essa é uma percepção errônea, equivocada. E com essa prática constante de comunicação assertiva, as coisas começam a entrar em equilíbrio na sua vida.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. As mulheres que estão aqui e que não sabem, eu tenho um grupo terapêutico gratuito para mulheres, em que nós conversamos sobre esses assuntos, outros assuntos que são outras dores das outras mulheres. Trago exercícios. Há uma troca maravilhosa. Quem quiser fazer parte desse grupo terapêutico gratuito, é só ir no link da bio, clica lá e que vai ter um espaçozinho lá, grupo terapêutico gratuito para mulheres. Clica que já vai cair direto nesse grupo, ok? Eu sempre trago algumas meditações, relaxamentos, vídeos para a gente poder refletir. Então, é muito interessante. Para quem está passando por todas essas dificuldades, tem que estar nesse grupo, ok? E convidar outras mulheres que precisam estar lá também, para ir fazer parte. Meus amores, quero que vocês falem também. Aqui é um espaço aberto, que não tem julgamento, que só acolhe. É um espaço que precisa ser cada vez mais divulgado, porque nós fomos silenciadas durante muito tempo. E até hoje nós temos dificuldades de falar. Olha só, vocês estão me dizendo isso, que vocês têm dificuldade de falar. Agora é a hora. A gente precisa aprender a comunicar de forma mais assertiva. E aqui, nesses momentos em que estamos juntas, nós começamos a perceber que existem inúmeras mulheres na mesma situação, que carregam esse peso, que tentam ser fortes o tempo todo, mas não são seres humanos. E essa sobrecarga, mais uma vez eu vou falar para que vocês não, isso fixe na mente de vocês. Só vai trazer prejuízo emocional, mental, físico, nas suas relações. Então, é um momento para a gente poder parar. Parar. Olhar para a nossa vida, olhar para nosso comportamento, ter autoconsciência, estado de presença. Não fazer nada no automático, estado de presença. E perceber o seu corpo, o momento de dizer, eu preciso parar. Eu preciso dar uma pausa. Eu volto, mas eu preciso dar uma pausa. E tudo bem. Isso não é o fim do mundo, meninas. Isso não é o fim do mundo. Thay, boa tarde, Thay. Heitor Sá, prestigiando a filha. Obrigada. Gilson, boa tarde. O caminho é a autoconsciência. É tomar consciência de você, do seu corpo. Lembra disso. Do que você sente. É a comunicação assertiva. Não deixar que as coisas se acumulem para quando vocês falar de modo que não vai ser muito bom. Você vai aumentar o conflito ao seu redor. É aprender a dar pausa durante o dia, a silenciar a mente. 5 minutos que você tire no seu dia, 5 minutos, para que você possa respirar profundamente, sentir o seu corpo, ouvir uma música tranquila. 5 minutos. Isso vai fazer uma diferença muito grande. E cada vez que você fizer isso com mais frequência, com constância, 5 minutos vai ser pouco. Você vai querer 10, 15, 20. Vai chegar um tempo em que seu corpo
A sua mente já vai estar preparada para esse momento. E quando você começar a fazer as respirações profundas e lentas, você já vai dar dando um comando ao seu cérebro. Opa, é hora de parar. E vai ser tão fácil, é tão leve. A sua mente vai se acalmar. O seu corpo relaxar. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso várias vezes, inúmeras vezes, várias pessoas falando isso. Mas vocês precisam praticar. Nós mulheres precisamos aprender o alto amor, o alto amor, o autocuidado. E isso é o autocuidado, o alto amor que tanto nós falamos. E que tanto vocês já escutam. Mas é preciso fazer, colocar em prática. Nem que coloque um alarme, agora é hora de parar 5 minutos e dar essa pausa. Sim, Thay, é necessário, porque senão o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele age, ele trabalha para fazer com que você sobreviva. E se ele perceber que você está de uma forma que está em exaustão, que você vai colapsar, ele vai fazer você parar de qualquer jeito. E tenha certeza, não vai ser muito bom. O prejuízo é maior. O prejuízo é bem maior. Não esqueçam, quem quiser entrar no grupo terapêutico gratuito para as mulheres, é só clicar lá no link da bio. Vocês chegam lá direto e entram no grupo. Vocês vão ter muitos e muitos outros exercícios, dicas, vídeos de relaxamento. Mas é preciso fazer. Não só ouvir, não só saber, mas fazer, colocar em prática. Ok? Que está aqui, já falei. Pi, olá, boa tarde. Kelly, muito boa tarde. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. E lembrando, toda quinta-feira, esse mesmo horário, às 12h12, eu vou estar aqui com vocês, falando sobre o seu universo, discutindo, batendo papo. E eu, provavelmente, o próximo tema, que eu já estou aqui em mente, pelas respostas das pessoas, das mulheres que estão no grupo, eu percebo que a ansiedade estão fazendo vocês ficarem muito no modo automático. Não é verdade? Quem está aqui agora comigo, me falem. Me digam aí agora, de 0 a 10, quanto é que estão a ansiedade de vocês? De 0 a 10. Coloque aqui. Como é que está o nível de ansiedade de vocês? Agora, nesse exato momento. De 0 a 10. Coloque aí para eu saber. Quando a gente vê uma mulher, parece que ela já traz do ladinho dela aquele bonequinho da ansiedade do desenho Divertidamente, quem assistiu. Parece que eles já andam juntos, assim, ó, dormem juntos, acordam juntos. Maria 8, tá alto, hein? Bem lindona. Tá alto. Vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar. Nós vamos fazer um exercício de respiração rapidinho. Vamos lá? Vocês vão puxar o ar pelo nariz. Vão segurar um pouquinho. Vai fazer uma apneia, segurar o ar. E soltar. Lentamente. Fazer isso 3 vezes. Mas fazer isso com consciência.
sentindo o ar entrando, sentindo o seu corpo de forma bem lenta, natural, calma, ok? Vamos lá, puxa o ar pelo nariz, solta, puxa o ar pelo nariz, solta, mais uma vez, solta, isso. Dá um comando para o seu sistema nervoso que tá tudo bem, que não há perigo. Dá um comando para ele que a vida pode ser leve. Dá um comando para ele que a vida é aqui, é agora. É o que você está vivendo agora. O que passou já foi. E o que vem pela frente, a gente não controla. A gente planeja, mas não controla. Então, solta, solta, esteja sempre em estado de presença. Consciente do que você faz, do que você fala, onde você está. Consciente. E lembrem-se, meu último recadinho. Lembre-se, peguem a sua mochila, abra e tire o que não é seu. Ok? E me digam depois, percebam se não fica mais leve a caminhada.